Olá, tudo bem? Queria falar com você novamente hoje. Agora a gente vai falar, entrando de fato na teologia de Paulo. A gente falou na aula passada sobre a sua vida, sobre a sua conversão, sobre toda a sua caminhada, a sua trajetória, até chegar então no momento em que ele passa a anunciar o evangelho aos gentios. Eu queria compartilhar com vocês algumas hipóteses ou ideias teológicas de Paulo dentro da sua 13 epístolas. Primeira coisa que é importante entender é que Paulo, como judeu, ele rejeitava completamente a religião pagã. E ele diz isso, por exemplo, lá em Colossenses 2,8, que eu queria ler com você. Tende cuidado, ele fala, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque Paulo então recebeu todos os ensinamentos de Cristo. E dentro do que ele entende como religião pagã, é tudo aquilo, religião pagã para Paulo é tudo aquilo que foge dos ensinamentos de Cristo. Se não está conectado, se não está adequado aos ensinamentos de Cristo, então é uma religião pagã, independente se ela mesma fala de Cristo. Porque se ela não falar dos ensinamentos propriamente de Cristo, então ela é uma religião pagã. E para Paulo, por exemplo, a idolatria é um exemplo que Paulo combate dentro da sua teologia. Ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10,14, portanto, meus amados, fuja da idolatria. E idolatria tem a ver com tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que é prioridade em sua vida em relação a Deus. Para Paulo, a prioridade sempre na vida do homem, sempre na vida de uma mulher de Deus, é Deus. Deus deve ser sempre a sua prioridade. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus ou que se torna prioridade é uma idolatria. E isso pode ser inúmeras coisas que a gente poderia citar aqui, certo? Uma outra coisa que Paulo combate muito, além da idolatria, é a questão da imoralidade. Ele combate de forma autêntica de que a imoralidade não é algo que é presente na vida do cristão. Ele diz, por exemplo, em Romanos 1,26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Paulo combate toda e qualquer imoralidade que a pessoa possa fazer. Então ele combate de forma veemente que o crente deve fugir da imoralidade, não faz parte da vida do cristão. Para Paulo também é muito importante entender que por causa disso, que ele combate, e dentro da sua teologia é muito forte a questão de que as Escrituras, ou a palavra de Deus é todo o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não estava fechado, ele chama essa palavra de sagrada. E às vezes as pessoas tendem a pensar se o Antigo Testamento ainda é válido, se o Antigo Testamento ainda deve ser lido. É óbvio que Paulo está falando que o Antigo Testamento é palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento. Ele diz, por exemplo, em Romanos 1,2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Ele está dizendo que toda a escritura, o Antigo Testamento, ele vai dizer depois também que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, o Antigo Testamento é palavra de Deus. E ele vai dizer então, por quê? O que diz a escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, Romanos 4,3. Então, ele creu. Então, onde está isso? No Antigo Testamento. Então, ele foi imputado a ele justiça. Como rabino, como mestre judeu, Paulo partilhava da fé judaica no sentido da centralidade da lei. Ele vivia dentro do conceito, das ideias, da centralidade da lei, porque ele era um judeu, ele era um mestre por excelência, como a gente falou. Ele aprendeu, estudou com Gamaliel, e ele se tornou um grande mestre e conhecia a lei como ninguém. E ele vai dizer isso em Romanos 7, capítulo 7, versículos 12 a 14, que ele diz, e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom.
Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Paulo vai falar que a lei ela é boa, que a lei é perfeita. E ele vai continuar dizendo, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo está dizendo assim, eu na minha natureza adâmica, na minha natureza carnal, eu sou pecado, eu estou vendido e dominado pelo pecado. E por causa disso a lei me mostra que eu sou pecador. Como judeu, ele participava então, como qualquer um, da esperança messiânica, ou seja, da vida de Jesus, dentro de um reino futuro. Ele entendia que Cristo, que o Messias prometido estava chegando. Ele não entendia que Jesus, obviamente, antes de se converter, era o Messias prometido do Antigo Testamento. E ele, então, desejava que o Messias viesse, e por isso ele tem toda a sua teologia centralizada ali na lei. E ele diz lá em 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E ele vai falar exatamente, quando ele diz aqui, da esperança de que Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, chegasse. E 1 Coríntios 15, 50, ele diz, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Gálatas 5, 21, ele diz que muitos não herdarão o reino dos céus. Quem são essas pessoas que não herdarão o reino dos céus? Ele cita os invejosos, os homicidas, os que cometem glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E Efésios 5 contribui ainda mais com isso, porque ele diz, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. E a gente já até falou da imoralidade, a gente já falou da idolatria. Paulo diz que esses também não herdarão o reino dos céus. E 1 Tessalonicenses 2,12, ele ainda diz mais, para que vos conduzieis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele está chamando para o seu reino e glória, e isso é óbvio, tem que estar puro, santo, como rabino judeu, zeloso para com a lei, vivia na centralidade da lei. Saulo estava igualmente determinado a exterminar esse novo movimento que exaltava a memória de Cristo, porque ele entendia que era uma religião pagã que surgiu dentro do judaísmo, porque estava então se colocando no lugar do Messias, uma vez que ele não acreditava que de fato era. Então algo aconteceu para realizar na sua vida, então uma transformação completa, que depois disso Paulo passou a proclamar Cristo, levar o evangelho aos gentios e a justificação pela fé à parte da lei. Agora ele já não vive mais, a sua teologia já não é mais conectada em função da lei, mas sim da justiça de Deus, e ele passa a anunciar isso a todos. E essa transformação que aconteceu na vida de Paulo, que ali na estrada de Damasco, todo mundo conhece, mudou completamente a sua maneira de pensar em relação a Cristo, porque ele foi fazer uma releitura do Antigo Testamento, por isso ele chama esse Antigo Testamento de Escritura Sagrada, de Palavra de Deus, de Santa, e ao fazer essa releitura, ele percebeu, identificou, reconheceu que aquele Cristo que ele tanto perseguia era de fato o Messias, tão aguardado por ele. Para Paulo, essa aparição de Jesus teve um resultado
significativo. O Jesus ressurreto e glorificado que apareceu nele mudou completamente a sua vida. E ele diz em 1 Coríntios 15:8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Ele vai dizer, eu fui chamado fora de tempo e eu vi, eu presenciei a presença, eu senti a presença dele real na minha vida. A consciência de que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento exigiu de que Paulo fizesse, como eu falei, uma releitura, revisasse todo o seu entendimento de redenção, de lei e de tudo mais. Ele não abandonou, obviamente, a noção judaica de muito do que ele conhecia. Obviamente, muitas das coisas que ele acreditava permaneceu com ele. Nessa releitura, ele modificou muita coisa, mas outras coisas ele entendeu que era correto e fez parte da sua teologia. Por exemplo, a visão do reino de Deus, o já e ainda não, que eram duas realidades presentes. Eu já experimento o reino de Deus aqui, mas não de forma completa, porque ainda não chegou o fim. Mas eu já posso experimentar. É o já e o ainda não que ele chama aqui. Então, eis que tudo se fez novo na vida de Paulo, e embora a ressurreição dos mortos, e ele já começou a entender isso aqui, fosse algo que já aconteceu de forma real, mas ainda ela vai acontecer de forma total, no sentido que eu já compartilho de toda a vida da morte e da ressurreição de Cristo aqui nessa era, de forma parcial, mas eu terei e eu experimentarei de forma completa na era por vir. Então é o já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não completamente, porque ainda não acabou, ainda não encerrou a obra de Cristo. É a visão de que Paulo tem do já ainda não em todas as esferas humanas. Eu já sou, já tenho um corpo glorificado, mas ainda não. Eu já ressuscitei, mas ainda não. Mas eu já, aqui nessa terra, eu já experimento toda a obra de Cristo. Então, ele descreve até mesmo a visão que ele tem em relação ao Espírito Santo como uma realidade também presente e uma realidade futura. E ele, por exemplo, vai citar lá em 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo diz que eu já contemplo, eu já experimento o Espírito Santo de Deus aqui. Mas porque ele, então, ele intercede por nós, ele leva nossas orações, as nossas petições a Deus. Então eu já consigo experimentar, eu já vivo pelo Espírito. Mas isso ainda vai acontecer de forma cabal, forma cabal, completa, onde eu vou poder plenamente contemplar o Espírito Santo de Deus na minha vida, de forma total, assim como a presença real de Cristo na minha vida, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor de sua glória, como está em Efésios 1:14. Eu já sinto o Senhor Jesus na minha vida, eu já sou guiado por esse Jesus, mas eu ainda não o vejo completamente como ele é, eu ainda não consigo ver ele com o seu corpo glorificado, mas ainda o verei. E é isso que Paulo vai dizer do já ainda não, eu ainda contemplarei. Mas aqui a ideia de Paulo não é uma questão de suposição. É bom que se diga isso. Talvez eu verei o Senhor. Não. Paulo não está dizendo isso. Paulo está afirmando, ele está dando uma certeza. Só que ainda não aconteceu. Mas é uma certeza. Eu verei, eu poderei tocar, abraçar, presenciar, ver com meus próprios olhos Cristo glorificado. É isso que ele está dizendo aqui, tanto na ressurreição como na morte. E é importante dizer isso. Não é uma questão de suposição.
é uma realidade presente. E eu experimento já isso aqui. Porque existem muitos teólogos que vão dizer que é apenas algo, uma suposição. Mas Paulo não está dizendo isso. É algo real, é algo presente. Eu já contemplo a sua glória, já consigo ver. E ele diz isso em 2 Coríntios 5:5, onde ele diz, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ele está dizendo a segurança que o Espírito Santo nos dá. Eu já estou seguro que eu estarei com ele. Eis que tudo se faz novo na vida de Paulo. Então, a sua conversão significou para ele a consciência de que, de certa forma real, os eventos futuros haviam começado. Isso é muito importante dizer. Os eventos que na visão de Paulo só iria acontecer depois, já começa a ser experimentado aqui. Já começa a fazer parte da vida do crente. Mas dentro da história, é isso que está dizendo. De modo que o século vindouro ainda verá, e isso acabará de vez. Então o novo entendimento de Paulo da história da redenção passa então a existir a partir daqui, do já e ainda não, e isso é resumido em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, eu queria ler com você esse texto, que está assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Paulo está dizendo assim, agora nós não conhecemos mais Cristo apenas na carne, mas nós já conhecemos ele com o corpo glorificado. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. A existência, que Paulo vai falar aqui, é um novo século, acarreta um novo entendimento e interpretação de toda a existência humana. Paulo então vai falar que agora eis que tudo se fez novo. E eu espero que você tenha me entendido a expressão já e ainda não. Eu já experimento a ressurreição, eu já experimento a presença real de Cristo, eu já consigo sentir, já consigo experimentar cada detalhe da presença da Trindade em minha vida. Só que isso ainda vai acontecer de forma plena e completa, mas não como uma suposição. Não que eu estou stand-by esperando se vai ou não acontecer. Paulo está dizendo que isso já é uma realidade presente, eu já experimento aqui e eu estou seguro que eu experimentarei completamente no dia da vida do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.